seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. Na videoaula de hoje eu trouxe para vocês um projeto utilizando o papel e será uma placa decorada, que vocês poderão utilizar como porta-chaves, porta-pano de pratos, porta-xícaras, enfim. Se você gosta de peças decorativas e utilitárias para casa, deixe sua curtida, um comentário ou compartilhe com amigos que também gostam de peças artesanais. Para matar um pouquinho da curiosidade de vocês, eu vou mostrar a peça. Então chega de conversa e vamos conferir o passo a passo? Vou começar mostrando para vocês a plaquinha desse projeto. Ela é uma placa trabalhada e ela mede 24 por 17,5. O primeiro passo que vocês precisam fazer é preparar esse MDF para poder receber a pintura. Já tem videoaula aqui no canal explicando esse passo, então vou colocar o link dessa videoaula aqui no card para que essa aula fique mais dinâmica. Aqui eu já trouxe, né, a peça adiantada depois de preparar o MDF. O que eu fiz? Eu apliquei de 2 a 3 demãos da cor mineral. Utilizei a tinta PVA, mas vocês podem utilizar a tinta acrílica também sem problemas. E fiz o falso ripado. Como que a gente faz esse falso ripado? Primeiro, eu venho com uma régua e uma lapiseira e risco essas ripas, né? Aqui eu não medi direitinho, tá, pessoal? Mas quem tiver esses problemas aí de simetria, que for, assim, uma pessoa muito perfeccionista aí, mede direitinho e faz as linhas, tá? Depois disso, o que eu fiz? Eu já apliquei uma demão de sombreado nessas linhas, tá? Tem uma videoaula aqui no canal explicando como fazer um sombreado perfeito e como fazer o falso ripado. Então, é uma videoaula bem detalhada, eu vou deixar o link aqui no card para vocês, porque esse passo eu já mostrei. O que eu quero focar aqui é mais no papel, né, para decopagem, que eu vou utilizar o papel, trabalho com stencil, fazer um desgaste, tá bom, pessoal? E aqui eu apliquei apenas uma demão de sombreado, eu vou fazer a segunda demão aqui com vocês, e eu utilizei a cor concreto, tá? Então, eu apliquei uma demão, vocês podem ver que tá bem manchadinho, e vou aplicar a segunda demão agora aqui com vocês. Para fazer esse sombreado mais largo, eu vou utilizar um pincel largo, esse aqui é o da Keramic, numeração 16. E como vocês já sabem, para fazer sombreado, nós precisamos de água, né? Precisamos hidratar o pincel em água. É bom sempre ter um paninho para tirar o excesso da água que fica no pincel e a tinta concreto, como eu já mencionei. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui um pouco do pincel na água, tiro o excesso, molho aqui a pontinha do pincel na tinta. Como eu quero um trabalho suave, pessoal, eu vou trabalhar um pouquinho aqui no azulejo com movimentos de vai e vem antes de vir para a peça. Meu pincel ainda tá seco. Dá uma hidratada melhor. Tiro um pouco do excesso. Eu vou começar por essa ripa aqui de cima. E aí, vocês vão construindo essa segunda demão de sombreado com movimentos de vai e vem. O excesso de água que fica aqui embaixo vem com o pincelzinho mop, dando batidinhas para que a sua peça não fique marcada, tá? Aqui eu saí um pouquinho da linha, não tem problema. Eu venho com o pincel só úmido
e dou uma trabalhadinha aqui, ó, pra retirar o que eu passei aqui de tinta, tá? Dou uma limpadinha aqui pra não ficar manchado. E vou fazer o mesmo procedimento nas outras duas ripas. E após a secagem da segunda demão do sombreado, a peça ficou assim, tá? Eu fiz o sombreado apenas na parte de baixo, tá, pessoal, das linhas, como se fosse a sombra mesmo. Porque se eu fizesse sombreado dos dois lados, a peça ela é pequena e ia ficar muito forte, ia ficar um trabalho um pouco grosseiro. Então, eu fiz assim, ficou um trabalho bem bacana e bem suave. O próximo passo é fazer a decopagem com o papel. O papel, ele vem assim. Um lado com o desenho grande e dois com o desenho menor. Aqui eu já fiz, né, já recortei o desenho que nós vamos utilizar nesse projeto. E esse papel aqui, ele tem o nome Regador e Flores e o código dele é 2486. Essa já é a segunda videoaula que eu trago aqui para o canal, utilizando o papel. Na primeira videoaula eu fiz uma caixinha de chá. Então, se você ainda não conferiu essa videoaula, o link vai estar aqui no card. Eu dei uma rasgadinha, ó, no papel, para que ficasse um trabalho bem bonito, bem despojado, porque a folha, ó, pessoal, ela é grande, tá vendo? E eu só quis o elemento central, que é o regador com as flores. Vou virar aqui o papel, eu vou colocá-lo nessa parte aqui da minha plaquinha. Mas antes de fazer a colagem, vou mostrar pra vocês. Eu vou trabalhar também com um stencil de frase, ó. É esse aqui, ó. Florescer exige passar por todas as estações. Ele é da Opa, um stencil de 14 por 14 e o código dele é o 2215. Para vocês anotarem aí, tá? Então, antes de eu fazer a colagem, eu vou posicionar o stencil aqui mais ou menos para ver o espaço certinho e eu não fazer a colagem do regador muito pro lado direito. Então, eu vou deixar ele mais ou menos aqui, pra ficar bem bonitão. Pra fazer a colagem desse papel aqui, eu gosto de trabalhar com a cola gel, tá? Multicolagem. Algumas pessoas gostam de trabalhar com cola branca, enfim, eu gosto de trabalhar com essa cola aqui. Deixa eu pegar o meu godezinho pra poder colocar a cola. Pronto, peguei aqui o meu godê, uma espátula para poder alisar essa colagem aqui, retirar qualquer bolhas, fazer a colagem perfeitinha. E também peguei um pincel aqui de cerdas naturais ou cerdas duras, né, que o pessoal chama, da Condor número 18. Vou colocar a cola aqui no meu godê. Quem quiser pode colocar numa bandejinha, tá? Não tem problema. Eu vou segurar o meu papel aqui assim. Eu vou levantar uma parte dele e vou passar a cola. Ó, sempre sai um pouquinho de excesso de cola. Então, você vem com um paninho e faz a limpeza.
Vou levantar o outro lado e continuar fazendo a decopagem. E a colagem ficou dessa forma aqui. Como vocês podem observar, dá pra ver bem aqui o contorno do papel, né, gente? Porque o papel, ele é um papel com gramatura, né, baixa, não é um papel muito grosso, mas ele ainda aparece aqui. Então, eu vou dar uma secada nessa decopagem e nós vamos suavizar essas bordas, utilizando uma lixinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma lixinha assim, essa daqui minha tem aquela esponjinha, mas pode ser uma outra lixa, mas tem que ser uma lixa 400, bem fininha. Aqui, gente, eu não deixei essa borda muito perto do regador, tá? Porque na hora que eu vou fazer esse desgaste aqui do papel, ainda sobrar um pedaço do desenho. Então, eu venho aqui na água, ó, molho um pouquinho, ó, a minha lixa. Por isso que eu cortei um pedacinho dela, assim, ó, pra ficar mais fácil de trabalhar. E com movimentos suaves, eu vou dando uma lixadinha aqui na parte externa do papel. Ó, bem suave. Deixa eu tirar aqui pra vocês conseguirem ver. Ó, tá vendo? Já fica um acabamento melhor. Vou fazer isso em volta do desenho todo. Prontinho. Olha como já fica bem mais integrada a decopagem com a pintura. Não tem problema que dê um desgastezinho aqui no nosso sombreado. Depois eu vou dar um retoque, tá bom? Antes de selar esse papel, eu vou dar uma secada. E com a mesma cola e o mesmo pincel, eu vou passar uma camada aqui na parte de cima desse desenho. Pra selar o papel, né, gente? Então, eu vou concentrar essa cola bem aqui no desenho. Vou tentar não passar muito pro lado externo. E para fazer esse passo, vocês precisam se certificar de que a decopagem está sequinha. A cola de baixo já esteja seca, para que seu papel não rasgue, tá? Ó, passei bastante cola. Agora eu vou dar uma secada. Com essa parte da decopagem seca, eu vou retocar a parte do sombreado que a lixa acabou retirando. Eu gosto de fazer primeiro o sombreado para que ele também fique aqui na parte de trás do desenho. Porque se eu tivesse feito a decopagem e depois feito o sombreado, ia ficar uma coisa um pouco artificial, né? Aqui ia parecer que a imagem estava aqui isolada e o falso ripado separado, né, do desenho, aqui do regador. Então, eu venho com o mesmo pincel de tamanho 16, dou uma trabalhada aqui no azulejo, tiro o excesso e vou fazer essa partezinha aqui que acabou sendo retirada, tá?
E aí já deu para disfarçar aquele desgaste que tinha dado no sombreado. Talvez, né, pessoal, seja melhor dar uma demão, fazer a decopagem e depois fazer a segunda demão por conta dessa parte de lixar as bordas, né? Fazendo a gente vai aprendendo. Tô fazendo essa peça aqui com vocês e não tinha feito nenhuma amostra. Então, vai aí uma dica para quem for fazer, faz uma demão de sombreado, faz a decopagem, lixa, né, faz todo aquele processo e depois dá a segunda demão, porque aqui embaixo vai continuar aparecendo o sombreado. Agora, vamos trabalhar com o estêncil e eu vou fazer o estêncil deslocado. Primeira vez que eu vou ensinar vocês aqui no canal. Para isso, eu vou colocar um pedacinho de fita crepe para me dar maior segurança. Deixa eu posicionar aqui, porque o estêncil deslocado, a gente tem que fazer ele um pouquinho mais pro lado esquerdo. Vou colocar um pouco mais para cima. Assim. Prendi aqui o estêncil. Eu vou utilizar um pincel Pituá na numeração 2 e numeração 6. Deixa eu colocar a espátula pra lá. Para fazer essa sombra, eu vou utilizar a cor rústico. Então, eu venho com o pincel aqui, vou pegar o menorzinho. Já hidratei em água. Vou colocar aqui na tinta, faço o movimento circular, dou batidinhas, venho num paninho seco, dou batidinhas para tirar o excesso e venho para a peça. Levanto para ver como que ficou. Venho com um cotonete, umedeço ele na água e faço a limpezinha aqui da parte que acabou pintando fora do estêncil. Ó, só assim, gente, já tá até bonito, né? Antes de fazer o deslocamento do estêncil, eu vou secar. E com a cor turquesa, que é mais ou menos essa cor aqui do renhador, eu vou fazer o preenchimento do estêncil deslocado. Como que nós fazemos isso? Eu puxo um pouco o estêncil pro lado direito e pra cima, tá? Porque aí vai ficar esse rústico como uma sombra no nosso preenchimento. Eu vou colocar uma fita crepe aqui também, porque eu sei que na hora de preencher esses tações aqui, vai passar pro outro lado. Esse meu pincel, ele é mais largo. Deixa eu pôr um pouquinho dessa tinta no godê que fica mais fácil. Vou levantar aqui um pouquinho pra ver como tá ficando. Olha que show. E aqui eu vou aplicar 2 demãos dessa cor pra preencher bem. Olha que lindeza. Vou secar.
Aqui passou um pouquinho, venho com aquele mesmo cotonete molhadinho e faço a limpezinha, tá? Então, a peça está ficando assim, olha que chuchu, gente. Bom, depois de utilizar o estêncil, coloca de molho na água para poder fazer a limpezinha, o pincel de pituá também, tá? Porque cuidando bem, vocês terão material para muito tempo. Com a tinta turquesa a gente já encerrou, eu vou secar e agora a gente vai fazer o efeito de desgaste. Só assim já tá até bonita, né, pessoal? Mas como eu fiz aqui um falso ripado, eu acho que fica legal também fazer o envelhecimento com uma pátina seca, tá? Para fazer a pátina seca, eu vou utilizar esse pincel aqui da Condor, número 18, de cerdas, e a mesma cor que eu fiz o sombreado, que é a cor concreto. Aqui vocês têm que tomar cuidado com o excesso de tinta. É melhor fazer 1, 2 ou até 3 demãos de desgaste, ao invés de já começar com a mão muito carregada e pesar muito no trabalho. O pincel tem que estar seco, é uma pátina seca, então o pincel tem que estar seco. Molhei aqui na tinta, venho num papel, num paninho, tá? Faço o movimento circular, dou batidinhas. Além de vir aqui no papel, eu gosto também de vir num paninho. Deixa eu achar um paninho aqui. Ele tem que estar seco. Esse aqui tá úmido, tá úmido. Tem meio sujinho aqui, gente, mas ele tá seco, é isso que importa. Ó, tiro um pouco do excesso, acho que eu tirei muito. Tiro um pouquinho. E eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá no vídeo, que eu explico bem sobre o sombreado e o falso ripado. Então, eu venho dando aquela varridinha nas laterais da placa, sempre com movimentos retos, ó. E vou fazendo esse movimento bem suave. Quando eu sentir que o meu pincel já não está tão carregado, eu venho dando uma forçadinha na mão. Olha a diferença que já dá, pessoal. Já fica bem mais bonito, né? E aqui onde eu fiz o falso ripado, eu venho com o pincel, ao invés de deitado, reto. Ó. Pra entrar um pouco mais. E aparecer um desgaste maior onde tem as ripas. Posso puxar um pouco mais aqui pra placa, ou um pouco menos, mas aqui o meu pincel já tá bem descarregado. Olha que lindo. Vou virar, fazer o mesmo procedimento do outro lado. Ó, que show! E aqui na parte de cima, a mesma coisa. Eu tento manter a minha mão mais reto possível. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Agora sim. Ó. Olha que show! Para que a peça converse aí melhor, fique em harmonia, eu vou utilizar um pouquinho do turquesa. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui.
Peguei aqui um outro pincel chato para fazer também com o turquesa. E o pincel também tá seco. Dá uma limpadinha aqui. E venho, ó, em algumas partes mais, em outras menos, dando uma integrada melhor aqui. Na placa. E com o mesmo pincel que tava sujo de concreto, eu vou vir um pouquinho no rústico. Bem pouquinho mesmo. Olha que gracinha que está ficando a placa. E aí vai de gosto, né, pessoal? Quem quiser escurecer mais, escurecer menos, tá bom? Sempre tente optar por cores que combinem com a decopagem que você escolheu, tá bom? Então, é isso. O próximo passo eu vou fazer aqui o acabamento das bordas, na parte de trás, vou envernizar. Para esse projeto aqui, eu vou utilizar o verniz acrílico fosco, que é o que combina mais com pátina falso ripado, porque aqui é como se fossem ripas desgastadas pelo tempo, então não fica muito legal colocar um verniz brilhante. E eu também prefiro mais um acabamento fosco. Depois de fazer, né, esse acabamento, passar o verniz, eu vou colocar alguns ganchinhos. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Esses ganchinhos aqui assim, ó. Vou colocar para que essa peça seja uma placa utilitária, uma peça que vocês consigam utilizar aí para pendurar chaves, porta-pano de prato, porta-xícaras, enfim. Não somente uma plaquinha decorativa. E eu não vou fazer isso aqui com vocês, né, pessoal? Porque eu vou precisar utilizar um martelo, um prego, e se eu ficar batendo aqui vai balançar tudo a câmera, não vai ficar legal. Então, o que que eu faço? É uma dica para vocês. Quem nunca colocou parafusinhos, enfim, tem dúvidas? Primeiro passo, coloque os ganchos da maneira que você quer, faça as marcações com um lápis ou uma lapiseira, vem com um preguinho pequenininho e um martelo. Por exemplo, eu quero colocar aqui, eu coloco o preguinho aqui, bato com o martelo, depois eu venho com um parafusinho com uma chavezinha de mão, aquela chavezinha Phillips, ou vocês podem também utilizar a parafusadeira elétrica, que ela ajuda bastante, tá bom? Então, é dessa forma que eu coloco os ganchinhos ou pezinhos nas minhas caixas, puxadores, tá bom? Então, eu vou fazer esses acabamentos que eu expliquei aqui pra vocês e já vou trazer o resultado final do projeto da aula de hoje. Bom, pessoal, trouxe aqui o resultado final para vocês do nosso porta-xícaras, porta-chaves, porta-pano de pratos e coloquei mais alguns adereços também aí na decoração e eu vou explicar para vocês o que que eu fiz. Então, vamos lá. Eu amei o resultado de paixão, vocês gostaram? Aqui eu colei flores que eu mesma fiz, né, flores artesanais, fio rami, eu embolei assim um pouquinho desse fio e fiz a colagem tudo com cola quente, tá, pessoal? Porque firma mais rápido. E coloquei aqui os 5 ganchos para que a peça seja utilizada de repente na cozinha ou como porta-chaves, como as sugestões que eu já dei para vocês anteriormente. Na parte de trás eu coloquei 2 alças de serrinhas parafusadas. Por quê? Vai uma dica muito importante para vocês. Como uma das propostas dessa peça é ser um porta-xícaras, vamos supor que eu só tivesse colocado a alça parafusada aqui no meio. Quando a cliente ou o cliente colocasse uma xícara no primeiro ou no último gancho, apenas uma, a peça faria assim, ó, na parede, né? Poderia virar e derrubar a xícara, enfim. Então, colocando 2 alças,
A pessoa pode pendurar na parede e a peça vai ficar firme, independentemente de se colocar uma xicrinha aqui ou aqui, não vai virar, tá, gente? Então fica uma dica especial para vocês. Bom, não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram da videoaula, deixar um comentário se vocês querem ver outros projetos aí utilizando o papel ou com falso ripado, com efeito envelhecido, tá bom? Os comentários de vocês são muito importantes para mim. Por hoje é só, um grande beijo para vocês, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!